seja bem-vindo ao nosso podcast do mês de março, especial Mês da Mulher. E hoje vamos falar sobre um assunto que atravessa gerações, histórias, experiências, que é sobre a saúde feminina, da menarca após a menopausa. Quando falamos de saúde da mulher, nós não estamos só falando de ausência de doença. Estamos falando de diversos cuidados, tanto com o corpo, com a mente, com as emoções. E hoje nós estamos aqui com 3 grandes profissionais e vamos falar sobre esse tema muito importante. Vamos dividir esse grande tema em 4 blocos. O primeiro bloco será sobre a menarca e a adolescência. O segundo bloco, vida adulta e saúde íntima. Já o terceiro falará sobre gestação e pós-parto. E o quarto bloco será sobre o climatério e a pós-menopausa. Fique atento em qual vídeo você vai se identificar melhor. Então, apresentando nossas convidadas, temos aqui Ana Carolina Morim. Olá, olá, olá. A Carol é missionária, empresária, palestrante e pastora na Assembleia de Deus da Praia da Costa. É casada, mãe de 2 meninos e fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica e sexologia cristã. Possui clínicas de fisioterapia pélvica e também atua como preceptora de estágio em uma universidade. Além de todo esse trabalho profissional, a Carol atua em missões, com foco no acolhimento de famílias, mulheres em situação de vulnerabilidade e no apoio a casos de violência e abusos infantis, levando cuidado, orientação e esperança. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Muito feliz por estar aqui, viu, gente? Também estamos aqui com a Nahara Knupp. É assim que fala? Isso mesmo. A Nahara é psicóloga clínica, formada pela UFES desde 2012. A partir da maternidade, ela passou a se dedicar mais aos estudos e à prática clínica com gestantes e puérperas, participando de cursos e palestras voltados para essa temática. Atualmente é mestranda em psicologia na UFES, né? Isso aí. Casada, mãe do Isaac, de 4 anos, e membro da primeira igreja batista em Ataíde. Carol também é casada, eu falei isso? Sou casada, Sim. muito bem casada, gente. Vou fazer 15 anos de casada esse ano. Tem que comemorar. E Girlândia Brasil, que é farmacêutica e nutricionista, doutora em ciências fisiológicas com pós-doutorado pela UFES. Após a maternidade também, né, decidiu ajudar mulheres por meio da alimentação. Por isso cursou nutrição. Antes disso era farmacêutica, né, minha colega de profissão. E se especializou em nutrição materno-infantil e em saúde da mulher e fertilidade. Na prática clínica, ela atende principalmente mulheres em diferentes fases da vida, incluindo tentantes e gestantes e mulheres na menopausa. É mãe do Matias, de 5 anos, e está à espera do Olavo, aqui, que vai chegar em junho. Ela congrega na paróquia do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então, antes de iniciar, né, os grandes blocos, eu quero fazer perguntas mais abrangentes sobre o nosso tema para vocês, e vocês vão responder de acordo com a ótica da especialidade de vocês. Em que momento da vida da mulher você acha que a saúde feminina começa a ser negligenciada? E por quê? Eu só acho que desde sempre, né? Acho que desde sempre, quando a gente olha num parâmetro geral, a gente pega as adolescentes, a gente já vê que ali não teve conhecimento de nada, educação sexual nenhuma, já começa a vida, até a parte sexual, lá pelo que eles aprendem lá fora, né? Então, não tem nenhuma informação. Então, já começa a negligência ali, ela menstrua sem saber o que era aquilo, às vezes tem muitas mães que não ligam, eu acho que desde sempre. Mas a menopausa, se eu for botar aí... É um tabu, né? É um tabu. A menopausa ali, o pós-parto, eu acho que é onde que ela se sente mais negligenciada. Acho que também vai passando de geração em geração, né? Porque a gente vem de um histórico em que a mulher sempre se deixa em segundo plano. Então, ela cuida de todo mundo e ela não se cuida. Então, as coisas vão acontecendo, ela acha que é normal ou... ninguém nunca me falou isso, então deve ser só comigo, sendo que está todo mundo passando pela mesma situação e ela simplesmente não sabe. Esse é um fator interessante, né? Porque nunca me falaram que cuidar de alguém, cuidar de si, cuidar de alguém fosse tão difícil. Então, assim, eu experimentei isso no período pós-parto, né? E foi bem difícil o meu puerpério.
E aí, esse momento crítico ali, em que a gente precisa fazer essa transição de ser cuidada para ser cuidadora, né, ali, principal de um ser humano, e manter os seus cuidados, eu acho que é um dos desafios E a gente vem do mimo, muito né? grande. Porque a gestante é mimada. Aí a bebê nasce, esquece Acabou. totalmente a Ruptura, gestante. né? Isso é uma coisa que eu falo muito no consultório, assim. A última consulta que eu faço com as minhas gestantes, né? Eu falo, olha só, e no pós-parto, nada de esquecer de você. Então, você vai comer, você vai tomar seus suplementos. Porque, depois que você tem o neném, todo mundo olha para aquela criança. Tipo assim, vamos deixar essa criança viva. Só que você tá lá definhando, amamentando sem energia, Exatamente. perdendo massa, emagrecendo, sem conseguir dormir, né? Que a privação de sono é uma questão muito importante no pós-parto. E ninguém olha para aquela mulher, coitada. Ela tá ali sobrevivendo, né? E não olha mesmo, né? Muitas Não. entram até na depressão pós-parto Sim, e só vai descobrir lá na O frente. que era aquilo, né? Isso aí. E como a sua área impacta a saúde da mulher muito antes de surgir um problema? Prevenção, né? A minha é prevenção. Quem dera se todo mundo prevenisse, né? Eu, como fisioterapeuta pélvica, se todo mundo prevenisse, não haveria os problemas, as perdas de urina, as dores na relação. O cirurgião da urologia ia perder o emprego. Mas aí eu tô aqui pra quê? Então, né? Então, sinto muito por você. Eu consigo prevenir. Muito legal. Então, nós vamos iniciar o primeiro bloco, que tem o tema menarca e adolescência. E para falar, né, a menarca, né, não é só a primeira menstruação, né? Ela representa o início, assim, de uma série de mudanças físicas, né, na vida da menina, físicas, hormonais, emocionais e até mesmo sociais, né, que ali é a fase da adolescência, iniciando. Não sei, muitas como eu iniciaram isso aos 9 anos, né, precocemente, né? Então, isso ainda gera mais questões. E as adolescentes eles vão viver essa fase com vergonha, né? Muitas vezes por falta de informação, culpa, enfim. Então, o que não pode faltar nessa fase, e a gente vem, né, com essa série de vídeos justamente para isso, é trazer informação e acolhimento, né, para essas meninas. Então, eu gostaria que vocês comentassem, dentro, né, da área de atuação de cada uma de vocês, quais cuidados são fundamentais nessa fase e como podemos orientar melhor meninas, né, e famílias, né, não só, a gente vai ter o público aqui, não só meninas, mas as mães também, irmãs, né, enfim, pais, nesse momento tão marcante. Então, como que vocês, né, na área de vocês podem orientar? Eu queria que a Carol começasse, pode ser? Ai, gente, eu acho que tudo vem da informação mesmo, é a conversa, é quebrar esse tabu. Eu acho que não só a menstruação, mas a vida sexual, camisinha e por aí vai, já é um tabu dentro do lar, né? Principalmente no lar cristão. É um tabu onde que muitas pessoas não podem falar, não, eu vou falar com a minha filha menstruou com 12 anos, eu não vou falar com ela? Conversa com ela, a gente precisa, entendeu? A gente vem de uma geração onde as informações estão pipocando aí no celular, eles já sabem. Nós achando que nossos filhos de 12, 13, 14 anos não têm noção já de algumas coisas. Então, a gente precisa realmente levar essa informação para as meninas do que é a menstruação, do que acontece com a menstruação. No nosso caso, né, como nós somos cristãs, não ter relação antes do casamento, se preservar, cuidar de si, cuidar do seu corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, tudo vem na informação. E falar mesmo. O que é o sexo? Claro, com uma idade adequada para isso, mas o que é sexo? O que é a gestação? Como que funciona? Eu acho que tudo começa daí. Conversa. Só que muitos falam lá na frente, quando já acontece... Acaba acontecendo as gravidezes indesejadas. Mas minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. É o tabu. As pessoas não conversam sobre isso. Principalmente dentro da igreja, não conversam, como se fosse algo errado. E o sexo, ele não é errado. É errado antes do casamento. Depois do casamento, não. Só que precisa ser conversado, correto, né? Não. Dentro do casamento, né? Exatamente. Eu acho que um dos fatores que, às vezes, chega muito, né, nas famílias nessa fase, nesse período, é o medo, né? Então, o medo dessa mãe ali diante dessa filha, porque...
quais foram as experiências dessa mãe, né, nesse processo da primeira menstruação, dessa ruptura da infância para a vida adulta ali, né? Porque é uma ruptura, né, a menarca, né, emocional, social, como você trouxe aí. Então, como foi a experiência dessa família, dessa mulher aí, dessa mãe, e aí para transmitir isso para essa filha, né? Então, às vezes vem muito medo, vem um desespero, que isso é passado, às vezes não só pela fala, né? Mas às vezes pela não fala. Por não falar ou por medo de transmitir alguma informação inadequada ou errada, ou por estar dentro da igreja, e né? não saber né? Como falar, como conduzir. Exatamente. Por conta de tabus, né? Ferramentas, estratégias para isso, mas precisa se aproximar da informação, precisa talvez desvencilhar desse medo para conseguir chegar nesse acolhimento. Né, ou seja, eu acho que a gente tem que começar com a cabeça nas mães. Exatamente. Eu acho que a gente vai quebrar esse ciclo de tabu indo nas mães para as filhas. Isso. Aqui a gente não vai conseguir pegar os filhos, mas é indo as mães para os filhos. E aí a gente começa a quebrar esse ciclo com informações, né? Esse ponto é muito importante, assim, porque a gente recebe, às vezes, em consultório, eu, por exemplo, um dos maiores queixas dos pais de adolescentes nesse momento, assim, o que eu tenho mais vivenciado é a obesidade infantil, obesidade na adolescência. E, às vezes, aquela criança, ela não está obesa, assim, não é um problema. Você vai olhar lá o cartão de vacina, né, assim, como que está o peso, a altura, o IMC está adequado, e todo mundo vai experimentar, e acho que isso é importante frisar, todo adolescente ganha muito peso quando ele está chegando perto, por exemplo, da menarca, quando o menino está entrando na puberdade, porque ele tem uma fome desesperadora. Absurda, exatamente. Mas que é fisiológico, são dos hormônios, porque ele está em período de desenvolvimento. Então, os pais, e aí eu chamo bastante atenção para os pais de meninas, porque o pai do menino, ele não está necessariamente preocupado com isso. Ele está quando o médico fala com ele, olha, tá estranho. Agora, as mães e os pais das meninas, não. Então, a gente vem adoecendo as meninas pensando num corpo magro e perfeito, sabe? Aquelas coisas que a gente vê na TV, sendo que, às vezes, não é a realidade daquela criança. Até mesmo para uma construção óssea. Não é física, eu não sou a Ana, que é alta. Eu nunca vou ser. Então, eu tenho que aceitar que meu corpo é o que eu sou mais baixinha, tendo a acumular mais gordura. E é meu biotipo, sempre foi. Então, às vezes, e por justamente os pais não serem curados disso, então, aquela mãe, às vezes, traz coisas da adolescência dela, né? Que ela se sentiu frágil, vulnerável e tudo mais, e ela acaba passando isso para a filha, que muitas vezes, para a menina, não é uma questão. Verdade. Então, não está afetando a saúde dela, não é um problema de saúde, é algo para a gente acompanhar de perto, melhorar a qualidade alimentar, logicamente. Então, ela está comendo o quê? Ela come bem? Come. Então, vamos acompanhar de perto, porque quando tiver a menarca, estabiliza e está tudo bem. Engraçado que eu não sabia disso. Que vai chegando, o óbvio precisa ser dito às vezes, né? Porque quando vai chegando perto dessa fase, a pessoa, né, o adolescente, né? Já é adolescente, né? Apesar que você quando foi criança, 9 anos. O meu foi o caso à parte. Caso à parte. Mas começa a ter muita fome. Eu não tinha me ligado nisso. E realmente a gente tem que... temos meninos, né? Todas aqui mães de meninos. De meninos. A gente realmente tem que notar isso. As meninas, elas vão criando mais corpo, os seios, o bumbum, né? Vai começando e vai a fome e vai indo. Eu não sabia que aumentava a fome nessa fase. Um ponto importante a se observar, até no caso dos precoces, de repente pode ser um sinal de alerta esse ganho de pesos. Pode, Gi? Mais ou menos. A gente vai ter outros sinais mais importantes. Sim, mas assim... os pelos, né? O dor. Mas para uma mãe em casa observar, o que seria mais a menina, no caso? Sim, porque aí, por exemplo, a gente tem uma correlação direta entre crianças que são obesas e a menarca precoce. Então, se ela está mais gordinha, sei lá, com 7, 8 anos, né? A obesidade infantil, ela pode entrar numa menarca antes do tempo. Porque aí ela vai ter mais hormônios, mais hormônio circulante, acúmulo de gordura e tudo mais. E, Nara, o que você acha, né? Que aspectos físicos
que vem com a primeira menstruação? Assim, o que vem com a primeira menstruação, além dos aspectos físicos? O que a primeira menstruação vai representar emocionalmente para essa criança, para essa adolescente, para essa família, num contexto? É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente foca tanto só no biológico, né, ali, e aí esse momento assustador, às vezes, que pode ser para algumas meninas, né, para algumas famílias, mas antes dessa descida aí, né, da primeira menstruação, há também fatores emocionais que ela já vai experimentando, né, que essa menina aí já está sentindo, né, as emoções já estão ali se transformando, né, mas como esse ambiente recebe isso? E aí, né, como essa família vai acolher esse período, esse momento, é muito importante, porque às vezes essa menina começa a ficar um pouco mais reservada, né, começa a se isolar um pouco mais, né, isso faz parte desse período, às vezes, da adolescência, né, da ruptura da infância para esse período. E isso, às vezes, para os pais é angustiante, né, porque ela estava o tempo todo ali, muito junto, muito presente. E saber também dosar isso é importante para dar espaço para isso acontecer. Nós, mulheres, às vezes, essa negligência que você falou, né, desde sempre, às vezes começa muito lá na nossa infância, enquanto a gente aprende a ser silenciada muito cedo, né, nas nossas emoções. Isso é muito perigoso, porque sempre chegam, às vezes, mulheres no meu consultório que, às vezes, não sabem se expressar o que gostam, sabem falar o que o marido, o que o filho, o que a mãe, o que as outras pessoas gostam, né? Mas, às vezes, falar das suas emoções, falar e expressar o que ela está sentindo, né? Vem, de repente, dessa poda lá atrás, né? Exato. Às vezes, porque fala demais, porque ri demais, então ri de menos, senta assim, faz assado. Quem nunca experimentou, né? Às vezes, ambientes assim. E isso, em algumas meninas, isso pode ser desastroso nesse período, né? Porque já é um período de muita vulnerabilidade, né, emocional. Ela está experimentando algo muito novo para ela. Então, precisa de acolhimento, né? Se pra gente já é difícil a TPM, que nós já passamos por isso há anos, todo mês a gente tem... Imagina elas. Se ainda mais se o hormônio tiver... Nossa, porque tem TPMs, tem meses que a gente tá muito pior, né? Não sei com vocês, mas tem insuportável. Tem mês que eu tô chorando. Tem mês que eu tô... Eufórica, Tem mês que você quer matar um. Sai da minha frente, que hoje meu marido já sabe. Ela tá naquele dia, deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto. Imagina adolescente. Como que ela lida com isso? Ela não sabe. Ela não sabe o que está acontecendo, né? Eu quero morrer. Tem uns que dá vontade de morrer, dependendo né? Fica tão deprimida que sente aquela vontade, aquela angústia, aquele mal-estar. Imagina a adolescente que já vem de que tudo né? é mais, de uma né? repressão, né? Que tudo é muito. Para o adolescente, tudo é muito. E às vezes a falta de acolhimento pode até levar a uma depressão mesmo, né? Propriamente dita. E a falta de informação, mas muitas vezes para as mães, para os pais, entender esse momento é complicado, né? Sim. E assim, o que toda menina deveria aprender sobre o próprio corpo e emoções desde a primeira menstruação para ter uma vida adulta mais saudável? O que vocês acham que ela deveria... Não, com esse vídeo ela vai aprender. E vai, eu tenho que aprender isso. Elas são tão novas. Acho que eu falaria não comer emoções. Nossa, ótimo. Sim. Não comer emoções é importante. Não negligenciar dor. Sim. Não negligenciar dor de cólica, que eu já estou pensando em endometriose e tudo. Não negligenciar essas dores. Às vezes, nossa, endometriose já graves porque negligenciou uma cólica que... Não, isso é normal. Peraí, o que é normal, né? Dentro de uma cólica. Então, não negligenciar essas dores. Isso é aprendido. Né? Às vezes a gente vai aprendendo na nossa história de vida a negligenciar mesmo, a se calar, falar, não é nada não, né? Vai passar. Todo mundo passa por isso. Cólica é normal. Sim, e entre mulheres, às vezes, há isso, né? De não, há uma competição, né? Às vezes, de quem sofre mais, de qual dor é maior, né? Quem suporta mais, exatamente. Então, assim, eu acho que no aspecto emocional é validar suas emoções, aprender a validar suas emoções, dar espaço para isso, né? E isso começa nesse aprendizado emocional, né? Que às vezes a gente não tem, né? Não tem esse repertório. Eu aqui pensando, a gente podia ter no trabalho aquele período, a mulher está menstruada. Vamos ter uma
pausa. Uma pausa. Eu acho Adoro. justo. Isso, inclusive, gente, isso é justo. Por Vai, favor, fala, vamos vocês- colocar em votação. Façam alguma coisa Gente, pelas mulheres. isso precisava, porque Vamos unir. tem dias que a gente tá muito ruim. A gente tá muito ruim, que a gente tá muito mal, a gente não quer ver ninguém na frente, a gente não produz, a gente não consegue nem raciocinar. Isso é uma judiação com a mulher, né? A gente tem que pensar na gente mesmo, porque a gente foi criado para ser o macho da casa. Foi criado forte, vamos embora, vamos conseguir. E isso, conforme a gente vai conversando, né, na fase adulta e no climatério, vai chegar um monte de problema porque a gente negligenciou nossos sintomas, nossas dores, sentimentos emoções. desde o início. Desde Aí sempre. daqui a pouco a gente pifa e não sabe por quê. É. Então, meninas, lembrem, vocês precisam não comer as emoções. Vocês precisam saber o que está sentindo, investigar, se aceitar, muitas vezes com dor, e lembrar que essa dor não é motivo de vergonha. Essa dor pode estar sinalizando algum problema mais grave lá na frente. Então, já no início, não esqueçam de falar com suas mães, com seus pais, sobre essa dor que você possa estar sentindo. Então, fica a dica, hein? Então, esse início, né, da vida reprodutiva, né, é muito determinante para a forma como a mulher vai se relacionar com o próprio corpo no futuro, né? Igual a gente falando aqui sobre comer emoções. Quem nunca? Então, assim, informação e acolhimento nessa fase é muito importante. Então, meninas, assim a gente finaliza esse primeiro bloco e vamos entrar depois no bloco sobre vida adulta e saúde íntima. Então, até lá!